Boa noite, pessoal. Conforme eu comentei para vocês no último vídeo, eu vou utilizar essa possibilidade que o QGIS me dá aqui, ó, de trabalhar um banco de dados virtual, digamos assim. Ou seja, eu posso trabalhar essa camada aqui, esse resultado aqui, como se fosse uma tabela num banco de dados. E eu consigo fazer algumas queries SQL, perfeito? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, aquele macete de adicionar um grupo, mover tudo para dentro desse grupo e deixar esse grupo aqui, ó, sem a visualização. Porque caso eu adicione algum resultado aqui, o tempo de renderização talvez demore demais, então eu prefiro deixar ele desativo assim. E daí eu consigo adicionar os resultados que eu tiver aqui de forma mais facilitada. Primeira coisa, eu vou testar essa coluna aqui, ó, IDUCS. Vou utilizar um select distinct. Order by ask. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Dentro dessa tabela aqui mesclado, que é essa camada aqui, eu estou pegando essa coluna aqui de UCS, lembrando que essa coluna aqui, o que ela me traz? Ela me traz um ID para as unidades de conservação de 1 a 202. Esse ID eu mesmo adicionei, só para eu saber se eu realmente tenho 202 unidades de conservação nesse resultado aqui do merge. Então eu volto aqui, ó, select distinct e DUCS, ou seja, selecione de forma distinta todos os valores contidos na coluna IDUCS, ou seja, ele vai retornar os valores sem repetição. Nesse caso aqui, vocês podem perceber que 100 repete, ó. Repete, 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 repete. Só que aqui ele vai trazer o 100 uma única vez. A mesma coisa para o 101, para o 102, para o 1, para o 2, para o 3, até 202. Com isso eu consigo verificar se realmente eu tenho 202 valores nessa coluna, o que é um indício de que eu tenho 202 unidades de conservação aqui dentro do meu dado, perfeito? From, qual tabela que eu estou aplicando, e esse order by ask é o seguinte, ordene por essa coluna aqui de forma ascendente, ou seja, ele vai retornar os valores de 1 a 202. Se eu não colocasse essa linha, ele ia trazer os resultados sem ordem nenhuma, e se eu colocasse desk, ele ia trazer de forma descendente, correto? Ou seja, só para vocês terem uma ideia, eu vou executar sem selecionar ele, ó, ele vai executar, ele vai retornar 202 linhas, ou seja, eu tenho 202 valores nessa coluna sem repetição, o que é um indício de que eu tenho 202 unidades de conservação dentro desse resultado aqui, correto? Só que ele traz sem estar ordenado, ó, é bem arbitrário. Quando eu adiciono essa linha, ele vai ordenar de forma ascendente, vai trazer o mesmo resultado, só que de 1 a 202, beleza? Então ele trouxe aqui. Então, primeira checagem, digamos assim, tá ok. Eu sei que eu tenho 202 valores da coluna IDUCS, o que é um indício de que eu tenho as 202 unidades de conservação aqui dentro. Ou seja, o meu merge foi bem sucedido. Eu tinha 202 arquivos separados das unidades de conservação, trouxe para o meu QGIS, fiz o merge desses resultados e gerei um arquivo único, que contém aqueles 202 dados de unidades de conservação e uso do solo, beleza? Que são referentes a 202 unidades de conservação. O que acontece? Dentro da tabela de tributos, aqui eu tenho vários campos. Deixa eu copiar todos eles aqui. Vou colocar no select. O from, que vai ser padrão, mesclado aqui. E agora eu vou colar todos esses campos aqui que eu copiei. Colei aqui. Então, o que eu vou querer desses campos? Deixa eu só abrir a tabela aqui para mostrar para vocês. Essa coluna FD eu não quero, então eu posso remover ela da seleção. Essa coluna FD1 também não quero. Essa classe eu quero, essa IDUCS eu quero. Essas aqui eu também quero, porque eu trouxe já dos outros dados lá. Agora, essa layer eu também não quero e essa path eu também não quero. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou remover essa FD, vou remover essa FD1 aqui, vou remover a layer e vou remover essa path, correto? Agora eu tenho que lembrar de adicionar as vírgulas aqui, para separar os campos, correto? Ou seja, eu estou trazendo essas colunas aqui
da minha tabela mesclada. Eu vou executar aqui o processo. Ou seja, ele não vai trazer mais aqueles campos FD e tudo mais que eu não quero. Trouxe a coluna classe, deu CS, o nome da unidade de conservação, a área, deixa eu ver o que mais tem aqui. Categoria, grupo, esfera, ano, qualidade, ato legal de criação aqui, data de última atualização, salvo engano, o nome da organização responsável, nesse caso tudo Chico Mendes, e geômetro. Ok, até o momento tá certo. Só vou unificar aqui para ficar mais compreensível, colocar tudo numa mesma linha para ficar mais fácil de visualizar aqui. Beleza. O que acontece, pessoal? Aqui, ó, eu vou adicionar esse make valid. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu estou fazendo o stMakeValid para que eu consiga tratar esse campo de geometria aqui e talvez eliminar alguns possíveis erros de topologia antes de subir para o banco. Porque daí eu evito um retrabalho depois de ter que corrigir erro de topologia e tudo mais. Porque como foi um processo muito automatizado, a parte de converter raster para vetor, recortar aqui, recorta ali, intersecta ali, faz um merge depois, tem vários já processos aí no meio do caminho, talvez tenha gerado algum ruído ali, algum erro de topologia, que esse stMakeValid tenta solucionar a maioria deles, beleza? Então adiciona isso aqui. Só esse processo já demora um tempo para executar, então essa query, a hora que eu for executar, vai demorar um tempo. Provavelmente eu vou interromper o vídeo durante a execução e trazer só no próximo, já estou avisando vocês. Mas o que mais que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso fazer aqui dentro, ó, um stunion. Ou seja, primeiro, eu forço uma validação da geometria, um stMakeValid, e coloco um stunion. O que ele vai fazer? Pegue a geometria depois de aplicar o stMakeValid e unifique elas o máximo possível. Quando eu faço isso, eu tenho que adicionar esses campos aqui, ó, numa cláusula groupBy. Porque o que acontece? Como eu estou fazendo force a união das geometrias, eu tenho que pegar uma geometria A, eu tenho uma geometria B, eu vou unificar elas. Só que a geometria A tem uma série de valores nas colunas, a geometria B também. Então eu tenho que pegar essas outras colunas e colocar na group by, porque é como se fosse um dissolve só da geometria, mas sempre respeitando os outros dados, as outras colunas. Caso eu não fizesse isso, pessoal, teria um risco de dissolver tudo e faltar somente uma linha na minha tabela de atributos. Não é o que eu quero. Eu quero dissolver as geometrias, mas respeitando o quê? A distinção de classes, a distinção do ID UCS, a distinção do nome da unidade de conservação. Eu quero manter esses atributos. Eu quero manter o nome da classe, eu quero manter o código da ID UCS, eu quero manter o nome, eu quero manter tudo isso. Por exemplo, aqui, ó, quando eu estou aplicando esse stunion na geometria, eu estou falando o seguinte: pegue a geometria dessas feições que tem todas as colunas iguais, menos a coluna geometria, ou seja, aqui no grupo pai eu tenho todas as colunas exceto geometria, correto? O que eu estou falando para ele? Para a query aqui, ó. Interprete essas n linhas aqui e unifique todas as geometrias delas, mas somente onde as classes foram iguais, porque ela está aqui, as ID ou CS foram iguais, o nome for igual, ou seja, onde essas colunas aqui tiverem o mesmo valor, ele vai pegar, onde todas essas colunas aqui tiverem o mesmo valor, ele vai pegar as geometrias e vai unificar. Com isso, eu vou diminuir a quantidade de linhas, correto? Eu vou manter a distinção dos nomes, das classes, etc. Mas eu vou pegar a geometria e fazer uma união. É esse aqui o porquê desse processo, correto? E aqui eu vou colocar o seguinte. Vou colocar o row number, que eu já utilizei em outros, só para eu ter uma linha chamada PK. Que depois eu vou utilizar SPK aqui. Ó. Row number over SPK. Ou seja, isso aqui é uma contagem de linhas. Ele vai fazer todo esse processo de stunion, stMakeValid, tudo isso aqui, e ainda vai gerar uma coluna chamada PK.
que depois eu vou utilizar de referência para publicar o dado no meu banco. Além disso, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Ó? Aí eu estou deixando minha query bem pesada, então ela vai demorar um tempo para processar. Eu posso colocar um st_transform, correto? st_transform. Pegando todo esse resultado aqui, ó, e já trazendo ele em 4674, ou seja, em Sirgas 2000. Lembrando que o meu dado está em 4326, correto? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando o stMakeValid, fazendo um stMakeValid, para ele tentar corrigir alguns problemas de topologia da geometria, que é essa função aqui. No resultado dessa função, eu estou fazendo o stUnion, ou seja, estou fazendo o dissolve dessas feições e unificando ela, respeitando o nome das colunas e os tipos de dados, para não ter um dissolve em tudo, entendeu? Eu tenho somente o dissolve naquelas geometrias em que todos os outros campos são iguais. E depois de tudo isso, eu vou pegar o resultado disso aqui, ó, do stUnion e do stMakeValid, e eu vou fazer uma transformação no sistema de referência. O meu dado está em 4326, que é o WGS64, e eu vou transformar ele para Sirgas 2000, que é o EPSG 4674 e compatível com o meu banco, beleza? Deixa eu copiar esse texto aqui. Eu vou colocar lá no documento que eu compartilho nos vídeos com vocês e vou executar. Isso aqui, pessoal, vai demorar um tempo para processar. Então eu vou interromper esse vídeo aqui, vou deixar rodando. Assim que ele finalizar, eu retorno o resultado gravando outro vídeo, beleza? Então, pessoal, esse script que eu acabei de copiar, vou colar lá no documento, então fiquem tranquilos, vocês vão ter ele de referência. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.